Bolsonaro é preso hoje, dia 22 de novembro de 2025. Caramba, é isso aí. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ou Bolsonaro, é preso hoje, dia 22 de novembro de 2025, por risco de fuga após violação de tornozeleira e Flávio convoca vigília. O que acontece agora? Aqui é o mito. Ele foi preso hoje, dia 22 de novembro. Bolsonaro estava em prisão domiciliar em Brasília, mas hoje ele foi realmente para a cadeia. Olha só, cara, que notícia. Jair Bolsonaro, PL, foi preso preventivamente pela Polícia Federal, PF, em Brasília na manhã deste sábado, dia 22 de novembro, por ordem do ministro, o Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal. Moraes decidiu revogar a prisão preventiva em regime domiciliar, na qual ele estava desde o início de agosto a pedido da PF, após ser identificado um risco concreto e iminente de fuga. Segundo a decisão, esse risco foi identificado após o senador Flávio Bolsonaro convocar uma vigília, entre aspas, em apoio ao pai, nas proximidades da residência do ex-presidente, ser detectada uma tentativa de violação da tornozeleira que ele usava. Bolsonaro foi transferido para a Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, onde deve permanecer em uma sala de estado local de detenção especial reservada para autoridades. Ele está numa sala, num local especial, que geralmente as pessoas de alto escalão, autoridades, vão para lá, é um local reservado. A decisão ainda será submetida ao referendo da primeira turma do STF, que deve realizar uma sessão virtual extraordinária na segunda-feira, das 8 às 20 horas. Moraes também rejeitou o pedido de defesa de Bolsonaro para que ele fique em prisão domiciliar por motivo humanitário. Seus advogados argumentam que, pelas condições de saúde dele, a cadeia pode representar um risco à vida do ex-presidente, que, segundo eles, sofre de, entre aspas, doença grave de natureza múltipla, cardiologia pulmonar, gastrointestinal, neurológica e oncológica, fecha aspas. O que diz aí o Alexandre de Moraes na ordem de prisão de Bolsonaro? Moraes pontua na nova ordem de prisão de Bolsonaro que a convocação de vigília por seu filho Flávio poderia gerar aglomerações capazes de dificultar a fiscalização policial e a aplicação de decisões judiciais. De acordo com a decisão, a convocação da vigília foi interpretada como parte de uma estratégia para prejudicar o cumprimento de eventuais medidas judiciais e dificultar a aplicação da lei penal, abre e fecha aspas, em tudo isso, nas horas que antecedem o possível trânsito em julgado da condenação. Além disso, tá aqui várias informações, que foram as mais lidas aqui do CNN Brasil, notícia do G1, notícia do, Band News, R7, G1, UOL, tá em todos os portais de notícia hoje. Então, Bolsonaro aqui são as matérias, Bolsonaro é preso preventivamente por risco de fuga após Flávio convocar vigília, o que acontece agora? Como a imprensa internacional noticia a prisão preventiva de Bolsonaro, Um menino de 140 mil anos que pode ser híbrido. Isso aqui é outra notícia. Como bolsonaristas reagiram à prisão de Bolsonaro, preso por uma oração, Muito bem. Além disso, ainda segundo a decisão, o sistema de monitoramento registrou na madrugada deste sábado uma ocorrência de violação da tornozeleira eletrônica usada por Bolsonaro, o que reforçou o entendimento de que havia risco iminente de evasão. Para Alexandre de Moraes, o registro constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga. Isso aqui abre e fecha aspas, e para o Alexandre de Moraes, supostamente facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada. Moraes diz também que o ex-presidente poderia se abrigar na Embaixada dos Estados Unidos para evitar sua prisão. O local fica a cerca de 15 minutos de carro da residência de Bolsonaro, destaca o ministro. O ministro também afirma que no despacho que a mobilização convocada por Flávio Bolsonaro se assemelha a estratégias já utilizadas por apoiadores do ex-presidente em outros momentos, inclusive os acampamentos em frente aos quartéis após a eleição de 2022. Segundo o ministro, haveria tentativa de reeditar esse tipo de mobilização que culminou nos ataques de 8 de janeiro de 2023. A decisão descreve em detalhes o vídeo publicado por Flávio Bolsonaro na rede social X, antigo Twitter, no qual ele convoca apoiadores a se deslocarem para as proximidades da residência do ex-presidente. Segundo o documento, Flávio afirmou: "Você vai lutar pelo seu país ou assistir tudo do celular aí do sofá da sua casa? Eu te convoco para lutar com a gente", abre e fecha aspas. Ainda segundo o despacho, o senador convocou uma vigília pela saúde de Bolsonaro e pela liberdade no Brasil, abre e fecha aspas, marcadas para 19 horas deste sábado, 7 horas da noite, no Balão do Jardim Botânico, nas imediações do condomínio onde vive o ex-presidente.
A postagem, diz o texto, já acumulava dezenas de milhares de visualizações e milhares de compartilhamentos. A decisão também menciona o histórico de aliados do ex-presidente que deixaram o país para escapar da justiça. São citados os casos da deputada Carla Zambelli, que foi para a Itália, e do ex-diretor da ABIN e do deputado Alexandre Ramagem, que teria saído recentemente do país rumo aos Estados Unidos. Ambos foram condenados no mesmo processo que levou à condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente recebeu a pena de 27 anos e 3 meses em regime inicial fechado. A prisão ocorre em um momento sensível do caso. Bolsonaro havia passado por fases sucessivas de restrições judiciais, que começaram com medidas cautelares com o uso de tornozeleira eletrônica, depois convertidas em prisão preventiva cumprida em regime domiciliar. Na semana passada, o STF rejeitou embargos apresentados pela defesa, aproximando o processo de sua fase final. Condenação de Bolsonaro. Bolsonaro foi considerado pelo STF como líder de uma organização criminosa, como militares, policiais e aliados, que atuou para impedir a transição de poder após a eleição de 2022, vencidas pelo Lula, lá do PT. A investigação também levou à imposição de uma série de medidas cautelares ao longo do processo, à medida que o tribunal entendeu haver risco concreto à ordem institucional e à aplicação da lei penal. O ex-presidente foi declarado culpado de 5 crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração do patrimônio tombado. As condenações resultam de um endurecimento progressivo da sua situação jurídica, com restrições cada vez mais severas de liberdade. Além de Bolsonaro, os outros 7 réus da ação penal também foram condenados: Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. Ao longo desse período, o STF passou a adotar medidas individuais de controle e monitoramento em relação aos condenados. Para o Procurador-Geral da República, Paulo Gournet, a organização criminosa agiu em várias frentes desde 2021, para tentar executar o plano de ruptura, desde discursos públicos para desacreditar o sistema eleitoral até supostas pressões como o alto comando das Forças Armadas para apoiar o decreto de cunha golpista, a chamada minuta do golpe. Segundo o Ministério Público, esse contexto de articulação e mobilização contínua foi considerado pelo Supremo na dossiometria das penas e na análise da necessidade das medidas cautelares. Enfim, é isso aí. Bolsonaro está preso, Relações de aliados de Bolsonaro também. Michele Bolsonaro publicou mensagem nas redes sociais pouco após a prisão do ex-presidente. Sem mencionar diretamente a decisão judicial, ela afirmou que não vai desistir da nossa nação e disse confiar na justiça de Deus. Na publicação, voltou a mencionar o atentado à faca sofrido por Bolsonaro em 2018. Disse que ele ainda enfrenta sequelas daquele episódio e afirmou acreditar que o Senhor dará o escape. Senhor Deus, no caso, abre e fecha aspas. Michele informou ainda que estava no Ceará e que seguia viagem para Brasília. A BBC News Brasil procurou o senador Flávio Bolsonaro para comentar a decisão, mas não obteve resposta até a última atualização dessa reportagem, horário de 13 horas de Brasília. É isso aí. O deputado federal Hélio Lopes, conhecido como Hélio Negão, esteve em frente à Superintendência da Polícia Federal em Brasília e afirmou que a vigília se tratava de um grupo de oração. Segundo ele, o ato teria sido pacífico e com poucos participantes. Abre e fecha aspas. Foi uma vigília de oração, cara, não tinha multidão. Era para orar pela saúde do presidente, afirmou. Fecha aspas. Então, afirmou Lopes. Também declarou que acredita que Bolsonaro deveria estar em casa, sem tornozeleira eletrônica, e disse temer pelo estado de saúde do ex-presidente, mencionando as sequelas do atentado à faca sofrido em 2018. Na avaliação do parlamentar, Bolsonaro corre risco de passar mal em ambientes de custódia. Outros aliados, como o deputado federal Carlos Jorge, PL Rio de Janeiro, demonstram apoio ao ex-presidente. Jorge afirmou em publicação na rede social X que a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal estaria relacionada à convocação de uma vigília anunciada por Flávio Bolsonaro em frente ao condomínio, onde o ex-presidente já cumpria a prisão domiciliar. Na postagem, Jorge questionou a alegação de ameaça à ordem pública e afirmou não ver risco nenhum em nenhum ato de caráter religioso. Ele classificou a decisão como desproporcional e injusta e disse considerar a medida excessiva. Já o líder da oposição na Câmara, deputado Luciano Zucco, PL Rio Grande do Sul, disse ter recebido com indignação a notícia da prisão. Em nota, declarou considerar a decisão injustificável e criticou a medida. Segundo ele, Bolsonaro sempre teria colaborado com as autoridades e enfrentaria um quadro de saúde delicado. Então, também teve uma repercussão internacional. A decisão também passou a ser amplamente repercutida por veículos de imprensa internacional. Nos Estados Unidos, jornais como The Washington Post e The New York Times destacaram o fato de Alexandre de Moraes ter atuado em um sábado, algo descrito como incomum, e ressaltaram o argumento do risco de fuga como justificativa central da prisão. As reportagens internacionais enfatizaram o paralelismo entre Bolsonaro e os outros líderes populistas que enfrentam processos judiciais.
Na Argentina, Clarín e La Nación deram destaque ao suposto registro de violação da tornozeleira eletrônica e possibilidade de tentativa de evasão. No Reino Unido, The Guardian classificou a prisão como um dos momentos mais sensíveis da recente história política brasileira e também relembrou os ataques do dia 8 de janeiro de 2023. Em Israel, The Times of Israel enfatizou o fato de Bolsonaro ser aliado do ex-presidente americano Donald Trump e contextualizou a prisão dentro de uma onda global de responsabilização judicial das ex-chefes do Estado. A emissora americana CBS News citou a prisão como um teste para a resiliência das instituições democráticas brasileiras. Na Espanha, o El País descreveu Bolsonaro como líder da extrema-direita brasileira e destacou o contraste entre a prisão domiciliar e a transferência para a custódia na sede de Polícia Federal. O veículo ressaltou o impacto da decisão para o cenário político regional. Então é isso, pessoal. Essa é a notícia do dia. Bolsonaro está nessa situação hoje, dia 22 de novembro de 2025. Se inscreve no canal As Principais Notícias. Aqui nós damos a notícia o mais íntegra e imparcial possível. Nós apenas lemos as notícias, nós não estamos nem de lado A nem do lado B. Apenas estamos dando a notícia como ela é, tá certo? E é isso aí. Se inscreve no canal, curte, compartilha. E vamos ver o que vai desenrolar nos próximos dias, semanas e meses e anos, essa situação toda, beleza? Curte os vídeos, verifica os vídeos longos e curtos do canal, compartilha, curta e comenta, tá bom? Vamos junto fazer esse canal crescer. Até os próximos vídeos.